Olá pessoas, tudo bem? Estamos de volta, este é o canal Coleção Paralela, eu sou o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror e vamos mais uma vez dar vazão às nossas opiniões, às nossas experiências lendo HQs da Disney. E a gente vai falar dessa ediçãozinha aqui, dessa vez uma edição da Culturama. Acho que já fazia um tempo que eu não falava sobre edições da Culturama, né? A Aventuras Disney, edição número 23. Já é uma ediçãozinha antiga, é claro. Isso aqui foi de fevereiro de 2021, com aquela já tão elogiada por mim qualidade gráfica da Culturama, que eu gosto da capa, gosto do tipo de papel usado. E talvez a primeira edição da Culturama da qual eu falo, que tem histórias que eu reconheço, pelo menos uma história que eu reconheço como claramente uma republicação de histórias antigas que provavelmente já saíram na Abril, e a gente está falando dessa aqui, Um Caloteiro na Sapucaí. O nome dessa revista, Aventuras Disney, nessa edição aqui, na número 23, não se justifica. Tem quase nada de aventura nessa edição, né? Eu sou meio chato com isso. O tema da revista é aventuras, eu estou esperando aventuras. Mas a história principal é do Zé Carioca, um caloteiro na Sapucaí, com roteiro do Gerson Barlotti, né? Gerson Barlotti Teixeira e desenhos do Eli Leão. É uma história em que basicamente é tudo quanto é parente do Zé, Zé da Roça, Zé Paulista, né? Nem é Zé da Roça o nome do cara, eu tô falando, mas é Zé Paulista, Zé Gaúcho. Um monte de parente dele vem ao Rio de Janeiro na época de carnaval porque quer participar do desfile, mas o desfile é convidado pelo Zé, né, que é caloteiro, tá enganando eles. Ele vai ser homenageado pela escola de samba, mas o desfile é na verdade uma armadilha muito grande da Anagozega para capturar o Zé. O plano, é claro, acaba não dando certo. Os caras acabam até desistindo e caindo no samba também. Os primos do Zé Carioca vão embora meio satisfeitos e tal. E termina com o grande chefe da Nagozega aparecendo com uma máscara. Eu li algumas histórias do período de quando eu era moleque da Disney, em que a Nagozega era presente e tal, né? E eu nunca tinha parado para pensar em quem era o grande líder. Eu fico olhando essa imagem aqui e o meu palpite é que o grande líder deve ser o Rocha Vaz, o sogro do Zé Carioca. Se você aí que tá vendo esse vídeo sabe quem é o grande líder, por favor, não me fale, me deixa com esse mistério. Um dia, de alguma maneira, vai cair uma edição na minha mão que vai resolver. Depois há uma série de... aqui uma pequena matéria com uma série de edições Disney da editora Abril, no qual o carnaval foi, né, o tema. E aí vem uma história que até tem alguma aventura, né? O Donald Menino e a Biblioteca dos Fantasmas. Eu não gosto muito dessa coisa de versões infantis de personagens consagrados. O roteiro é do Fausto Vitaliano e desenhos da Daniela Vetro. É uma aventura bem padrãozinha, aquela coisa, como eu falei, versão infantil de personagem consagrado. Bom desenho, né? Arte muito legal, uma arte confortável, gostosa de ver. Uma história meio sem pé nem cabeça, até para os padrões da Disney, na qual o Donald e seus amigos resolvem ser tipo caça-fantasmas e vão ao que seria uma biblioteca abandonada que ficou assombrada e descobrem que não tem fantasma, mas tem um robô alienígena. Que tal? É tipo, nós vamos
de 0 a 100 em velocidade astronômica. E eles acabam ajudando o robô a construir uma nave espacial feita de sucata para voltar ao planeta dele. Bem padrão, parece tema de desenho animado. Não chegou a ser uma história ruim de ler, mas né, nada realmente atraente ou surpreendente nessa história. Como uma coisa assim, uma história para encher revista, eu diria. E aí sim, vamos à melhor história da edição, que curiosamente não é a aventura da capa, devia estar na capa essa, né? Que é a do Pascoal, o sobrinho do professor Pardal, que ele inventa uma pistola que aspira a cor, né? Com o roteiro do Marco Nucci e desenhos do Stefan Intini. Vocês perceberam que eu pulei aqui uma página com piadinha de desenhos do Tony Straub, né? Nada a declarar sobre isso aqui. Essa sim é a melhor história. A escola do Pascoal tá para receber um gênio da pintura que vai pintar a parede da escola e tal. Ele tá vindo para a cidade. Ele vai pintar lá porque ele é ex-aluno da escola, e o diretor convoca as crianças todas para pintar aqui a parede, para fazer o fundo no qual o cara vai pintar a parede da escola. Os meninos começam a achar que é muito trabalho e tal, e o Pascoal tem uma ideia. Ele queria criar uma pistola que facilitasse, alguma coisa que facilitasse o trabalho, né? E a ideia era tipo capturar cores, o que ia fazer com que tudo ficasse com a cor padrão que eles precisavam, né, do fundo ali para fazer a pintura do grande artista. Mas a pistola aspira a cor do Pascoal, acaba sugando a cor de absolutamente toda a região onde ela tá. Um bairro inteiro fica preto e branco, tá mais para cinza e preto, mas tudo bem. Um bairro inteiro fica assim. O Pascoal tenta reverter os efeitos colocando a pistola em reverso, mas a pistola fica invertendo as cores, as pessoas ficam das cores mais variadas. Uma das coisas mais legais é esse motorista aqui, que fica perdido num quadrinho. Ele tá falando marrom, né? Sinal marrom, o que eu faço? Ele não sabe o que faz. A história avança, o Pascoal tenta de novo, né, devolver as cores pro lugar. Aí tá lá o motorista, né? Quando ele finalmente consegue devolver a cor e o sinal fica verde, ele fica feliz, que ele finalmente, né, sabe o que fazer. E enquanto essas tentativas acontecem, eu não lembro se tem mais uma oportunidade em que ele aparece. Eu acho que tem aqui, ó. Aqui, ó, cinza, o que eu faço? Depois marrom, o que eu faço? Quando finalmente dá certo, que ele consegue devolver as cores para a cidade, ele se livra da pistola, mas eis que num daqueles finais meio em abertos, meio surpreendentes, o tal grande artista achou a pistola e ele pensa que ela pode ser usada assim meio intuitivamente, né? Não sei como ele adivinhou isso, para fazer uma obra de pintura, e ele aponta para a parede para usá-la, e nós sabemos que o que ela vai fazer é sugar a cor de tudo de novo. É a melhor historinha da edição, eu não tenho dúvida disso. Deveria ser a história de capa, eu não sei por que não é. Depois tem uma historinha curta, uma piadinha aí com o roteiro do Marco Bosco e desenhos da Giada Patricinotto. O tio Patinhas lá na caixa forte dele e as funcionárias dele aí batendo papo. Não gostei, não vale nem menção. Enfim, a Aventuras Disney dá grande destaque para o carnaval, provavelmente porque é uma edição, como eu falei, de fevereiro, né? Do mês do carnaval. Mas ela dá esse grande destaque só na capa e numa pequena matéria. Ela não traz o tema carnaval em todas as histórias, ou pelo menos em mais de uma história, para se justificar.
acaba colocando como história principal uma do Zé Carioca, o que até faz sentido, se tratando do Carnaval Carioca, o mais conhecido do Brasil, não só no próprio Brasil, mas no mundo todo, né? Mas que tá longe de ser a melhor história. E olha que eu gosto muito do Zé Carioca, mas a história do Pascoal é bem melhor. A pistola aspira a cor, é uma aventura divertida. Valeu a leitura de mais uma história Disney? Valeu a leitura de mais uma edição Disney. Estou descobrindo algumas coisas novas. Não é a primeira história que eu leio desse personagem aí, o Pascoal. Não gostei tanto assim da primeira vez que eu li uma história dele, mas também não desgostei. Nessa segunda aventura ficou muito interessante. O gostoso de descobrindo uma nova fonte de leitura com os quadrinhos Disney é justamente isso. As coisas vão aparecendo, eu vou encontrando novas histórias, novas aplicações. Vou gostando de umas aqui, não vou gostando de outras ali, mas sigo fazendo descobertas, que é o que faz com que a leitura seja prazerosa. E desse vídeo, se você gostou, aquele likezinho maroto aí pra mim, pro meu querido mestre do terror. E fomos!